bem? Bom, falando um pouquinho de processo de execução, então, aquela dicotomia que eu já falei, né, agora de título extrajudicial, né, aquela dicotomia que veio com a lei de 2005 e 2006, preservada no código, né, mais uma vez, existe aqui uma subsidiariedade, uma complementariedade entre os dois mundos, né, da execução e do cumprimento de sentença. Existem corpos estranhos aqui, a começar pelo 785. Particularmente é um dispositivo que eu sinceramente, eu não consigo entender o que está escrito ali. A ideia talvez, mas não o que está escrito. Lá está escrito com todas as letras: a existência de título executivo não inibe a ação de conhecimento. Aí, sinceramente, eu não sei o que quiseram dizer com isso. Por uma razão. Se eu tenho título executivo, eu não tenho interesse na ação de conhecimento. Por quê? A chamada ação de conhecimento é uma ação que vai criar um título. Vai criar um título sobre um título. Por que eu quero ter um título dobrado? Concorda? Eu não entendo isso. Alguém já falou, mas isso não é para isso que está lá. Isso está aí para aquelas situações em que você tem dúvidas sobre se tem um título ou não. Aí você propõe uma ação achando que era de execução, o juiz acha que não era de execução, então ele prossegue a atuação como a de conhecimento. Vamos imaginar uma situação como essa. Uma espécie de fungibilidade. Desculpa, mas não é o que está escrito aí. E veja, fungibilidade é o quê? Depois que eu já citei para pagar, depois volta para trás. Não era para pagar, desculpa, é para fazer. Ou desculpa, é para contestar, para participar da audiência de conciliação. Data vênia é um dispositivo, na minha humilde opinião, esquisito. Enfim, deveres e poderes de condução do processo, 772 e 773. O código, eu diria que ele não é nem mais e nem menos enérgico em termos de litigância de má-fé, de atos procrastinatórios, nem nada. Ele simplesmente capitula determinadas situações do nosso dia a dia forense. E sim, a multa é essa sim, né, até 20% da execução. Né? 20% da execução é sempre importante lembrar. O que é da execução? Honorários, correção, juros, custas, tudo somado, 20% em cima. Tá? Lembremos-nos, a gente até falava aqui do 139, inciso 4, dever poder geral de efetivação. Até de uma advogada, como é que é seu nome mesmo? Desculpa. A Jéssica, né? A doutora Jéssica fez uma pergunta legal aqui no intervalo. Eu falei, vou trazendo, fosse uma aula da GV como case, né? É bem legal. O juiz pode mudar o prazo fixo da lei sobre o pagamento, quer dizer, lá no cumprimento de sentença, 15 dias, sob pena de multa de 10%. O juiz pode reduzir o prazo, ou pode aumentar esse prazo? Primeira pergunta. Ele pode alterar o prazo da multa, o valor da multa, 10% para menos ou para mais? A resposta, diante desse 139, inciso 4, é sim. Pode. 139, inciso 4, sim. Porque está escrito lá com todas as letras, inclusive nas ações de obrigação de pagar quantia, que é o que nós já falamos antes, né? Que é essa flexibilização, né? Que o código dá, e que antes do Código 2015 era assim, uma situação absolutamente rarefeita, com uma fundamentação de direitos fundamentais que estava fora do alcance do dia a dia forense. Agora, não que o juiz não precise fundamentar, porque precisa, todas as decisões são fundamentais, ele precisa sair porque ele sai do trilho legal. Então haverá uma peculiaridade no caso concreto que justifica o prazo para mais ou para menos, a multa para mais ou para menos. Mas ele pode. Inclusive na prática está acontecendo muito. Com certeza, os juízes gostam disso. O juiz gosta de ter poder. Dias, 48 horas. Mas aí o detalhe, tem que justificar, hein? Por que o juiz reduziu drasticamente dos 15 dias para 48 horas? E para quem entende 15 dias úteis, 48 horas é ainda mais drástico, porque 48 horas não é útil, são 48 horas corridas. Então é ainda mais drástica o apequenamento do prazo. Mas vejam, lógico, quando a gente é advogado do réu é sempre mais complicado. Mas na perspectiva do direito, tá certo, 15 dias é muito tempo. A ideia é, mas tem que conseguir dinheiro, assim, mas de vez em quando, o que você tem, sobretudo quando é liminar fundado em urgência, tutela provisória fundada em urgência, não tem 15 dias. Né? O dano que você quer evitar, falando de dinheiro, ou de fazer, de não fazer, etc., é, infelizmente, maior. Né? Então é bem isso, bem isso.
Interessante. Bom, voltando lá, legitimidade ativa, né, o que é novo aqui no código, é uma questão aí sim, raro exemplo do código, de acordo com a jurisprudência do STJ, que é um julgamento repetitivo, dizendo que a alienação da coisa, a cessão de crédito e tal, independia da concordância da parte contrária, o código albergou essa questão, então você tem aqui a sucessão das partes. E aí, novidade textual é o foro de eleição do título executivo, né? Nenhuma novidade em tese dentro do sistema, e a possibilidade também de você variar, né, os foros concorrentes, dependendo do novo endereço, localização de patrimônio, local de obrigação, etc. e tal. E um pouquinho mais aqui o cadastro de inadimplentes do ajuizamento da execução. O que se quer? Veja, que não tem nada a ver com eventual negativação, protesto do título executivo. É uma questão de direito material. Protesto de duplicata por falta de aceito. Ou você protesta ou não tem título executivo. É uma coisa. Outra coisa é negativar a execução, por causa da execução, né? Assumindo a responsabilidade da derivada. Eu trago essa súmula mais recente do STJ, aliás, bem recente, a 548, incumbe ao credor a exclusão no registro da dívida e não do devedor, no cadastro de inadimplentes, no prazo de 5 dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Parece que dialoga com um sistema do 782 do Código de Processo Civil. A lógica, né, é mais ou menos essa, porque a inscrição é feita a pedido e sob responsabilidade do próprio exequente, né? Novos títulos extrajudiciais, que alguma coisa também textual, mais do que uma própria novidade, referendo de conciliadores e mediadores, né, até incentivando o código. Isso aqui dialoga muito bem, muito corretamente com a lei de mediação extrajudicial. Sabemos todas as câmaras hoje há câmaras não só de arbitragem, mas também de mediação, então vão produzir títulos aqui para essa finalidade. Né, aqui a menção a outros direitos reais de garantia, né, a distinção tal, o seguro de vida apenas em caso de morte, também uma tendência muito clara, não mais de acidentes pessoais. Aqui uma enorme novidade, contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, que é o tal do boleto do condomínio, né? Virou título executivo, não era, virou título executivo extrajudicial. Aqui eu apresento essa distinção, contraposição inciso 8º, que pressupõe locação, que é o que já tinha, né? Então, aí uma questão, aliás, de direito intertemporal é legal. O cara tem lá 12 boletos de condomínio atrasados. Aí o código entra em vigor agora em março de 2016. Eu posso executar esses boletos? Parece que não. É só a partir do novo código que eu crio uma nova situação jurídica. Os vizinhos agradecem, mas é só a partir tal. E aqui, eu não sei como isso se implementa na prática, mas imaginando que alguém consiga obter algum tipo de serviço notarial sem pagar pelo mesmo, o cartorário pode certificar que tomou um calote. E tal, que é bem razoável. Tem fé pública para tudo. Eu acho que tem fé pública de dizer que não houve o pagamento dos emolumentos, as taxas, etc. e tal. Tá? Então, é também uma novidade, né, que vem até fortalecer até bastante, né, os trabalhos, os serviços notariais ou de registro no código e tal. O código ele mantém aquela correlação da modalidade obrigacional e dos procedimentos executivos, né? Então, obrigação de pagar, obrigação de fazer e não fazer, obrigação de entrega de coisa, e dentro da obrigação de pagar, as variedades com relação à fazenda pública. Sim, o código aceita uma execução fundada em título extrajudicial contra a fazenda pública, coisa que o STJ já entendia até de forma simulada. A doutrina dizia ser possível, porque a fazenda pública ela produz título extrajudicial. Ela tem título de crédito, ela tem contrato. Aliás, muitos administrativistas brasileiros sempre fizeram, no melhor sentido do termo, bom dinheiro com cobrança de contrato administrativo, de obra não paga. Veja, isso é o clássico, é uma ação de conhecimento, que é sempre a situação mais confortável, né, para o credor. Mas hoje você pega um contrato administrativo, assinado pelo devedor, duas testemunhas, nota de empenho, mais título executivo extrajudicial do que isso é difícil. Você cita a fazenda pública para embargar, não embargada ou rejeitados os embargos, precatório ou RPV, né, conforme
o valor da obrigação. E a mesma coisa, o código, já não é de hoje, incentiva a assunção da dívida alimentar por meios alternativos, inclusive perante cartório, né, separação, divórcio, em algumas situações perante cartório, no Estatuto do Idoso, perante cartório, tudo isso é título extrajudicial com direito à prisão e tudo mais, porque protege-se o núcleo, né, a dívida alimentar, e não propriamente a força judicial, o reconhecimento do direito. Né? Se está se tutelando, e a Constituição, aliás, tutela, são os alimentos. É que os dispositivos que vão nos guiar, né, o código aqui ele é muito amplo, né, como já é muito, digamos, eu acho que dava para melhorar, particularmente, acho que com um pouco mais de tempo melhorava-se isso aqui, mas enfim, todos os requisitos da petição inicial, inclusive a memória de cálculo, discriminado no pagamento de quantia e as obrigações de entrega de coisa e de fazer e não fazer. Eu trago aqui a execução por quantia certa, que é a mais problemática, é a que traz lá, enfim, bem ou mal, mais modificações. Então, a citação, é citação, né? O processo está começando agora, para pagamento em 3 dias. E aqui, ao meu ver, o código resolve um problema, é 3 dias da citação ou da juntada aos autos do mandado. Ao meu ver, o código aqui faz a escolha da própria citação. Com aquele problema, é da citação, mas como? É da juntada, não, é da própria citação. Ao meu ver, o código deixa aqui mais claro. Mas o problema ainda subsiste. 3 dias úteis ou 3 dias corridos? É a mesma discussão. Mesma discussão do determinar o pagamento soberano de multa. Mesma discussão. Data máxima vênia, na perspectiva do executado, o melhor é correr em prazo corrido, prazo contínuo, para se beneficiar, né, da redução dos honorários em 50%. Né, uma redução bastante grande. Convenhamos, senhores advogados, senhoras advogadas, ninguém tem que criticar isso, porque fazer uma petição inicial de execução não é exatamente a coisa mais complexa do mundo, desde que você tenha título executivo de verdade. Se você precisar justificar muito, vá para uma monitória, vá para ação de conhecimento, convenhamos. Né? Mas se for título daqueles tradicionais, nada demais, receber 50% de honorário sucumbencial, fora eventualmente um contratual. Né? Bom, não pago. O juiz fixou em 10%, é sempre o piso. Não pago, o juiz pode, ao longo da execução, inclusive levando em conta embargo e tal, subir até 20%. O arresto de bens está preservado, né? Aquela ideia não de arresto cautelar, mas aquele arresto que a nossa doutrina, de forma muito esquisita, chamava de pré-penhora. Na verdade, data máxima vênia, eu sempre achei que fosse a mesma coisa. Eu sei que essas posições chocam um pouco quem não me conhece, já não me conhecia, ou nunca teve desprazer de ler alguma coisa minha, mas eu sempre fui meio doidinho, assim, no sentido, dificilmente eu me curvo ao que a maioria fala, é natural para mim, né, ser voto vencido, voto minoritário, para mim é uma coisa natural, mas prevaleceu, nós não temos o arresto cautelar, apesar da esdrúxula menção ao nome arresto no 301, e nós temos o tal do arresto, que nada tem a ver, de acordo com a própria doutrina majoritária, com aquele arresto cautelar, porque simplesmente eu não encontro o devedor, o executado, mas encontro os seus bens. Então, o arresto, intimo, esse arresto vira penhora. Por isso que todos falam que esse é um arresto pré-penhora, está preservado. E o que já era uma conquista da lei de 2006, e que está no código agora, a citação é para pagar, para fazer, para não fazer, para entregar e também para embargar. Quando eu digo isso, né, a gente já sabe, o mandado tem que vir muito claro, é um mandado duplo, triplo, quádruplo, tudo discriminado. Acho importante o juiz, aliás, do mandado dizer, eu, juiz de direito fulano de tal, ou juíza de direito fulano de tal, entendo que os seus 3 dias são úteis. Eu, como juiz, ao fazer isso, eu concretizo o artigo 6º, modelo cooperativo de processo, e dou segurança jurídica para o meu jurisdicionado. Isso é bem importante na minha opinião. Se eu não falar nada, o problema está em aberto. Aí eu sou o advogado que vai ter que decidir e te dar mais ou menos segurança nessa opção. Tá? Professor, essa alteração do 827, que ele fixa em 10% dos honorários advocatícios, eu vejo isso como importante, porque a gente já teve aqui no escritório alguns casos que o juiz, ao se deparar com uma execução de valor muito elevado,
ele não fixava em 10%, tá. ele não fixava conforme os Tá critérios. errado, isso é importante. Então, Pelo o menos- piso para o código entre particulares é 10%. Porque Piso é 10%. ele olhava uma execução de... Sim, via lá 30... Ah, não vou dar honorários para advogado. 300 mil reais para uma petição de 3 folhas, imagina, né? Eu para ganhar 300 mil, quantos meses? É ridículo. São opções de vida, isso tem que ser levado em conta, tem que ser aberto. Você quer ganhar dinheiro percentual fazendo aquilo, processo, você é advogado. Você quer ter 200 mil processos para julgar por um preço fixo, sem estrutura nenhuma, você tem que ser juiz. Agora, tem gente que é vocacionado para ser juiz e é feliz fazendo isso, e tem gente que é vocacionado para ser advogado e que seria independente de honorários, e é independente de honorários. Né? Então, é uma questão muito de vocação, mas, perfeito, é 10%. 1 bilhão é 10%. Mas pô, o cara não fez nada, mesmo reduzindo em 50%, o cara vai ganhar um montão de dinheiro. Está no jogo da advocacia. Porque o que gerava já era um embate inicial com o juiz sem que o executado fosse... Porque ele fixava no O cara valor. estava advogando para executar. No fundo é isso, porque isso vai jogar sobre o débito, para todos os fins. Sim. Inclusive amanhã, o executado toma uma litigância de má fé, esses 10% estão na base de cálculo. É verdade. Entendeu? Então, data vênia é errado, e veja, viva o agravo de instrumento, que aí cabe agravo de instrumento, entendeu? É o famoso, uma discussão bonita na doutrina, cabe agravo de instrumento do cítese. Nesse caso, o juiz fez uma decisão. Arbítrio, na tua opinião, aliás, na minha também, errada, sobre uma fixação aquém do limite legal. Né? Então, cabe agravo de instrumento. Lógico, você pode pedir reconsideração e tal, que esse é o problema da preclusão. Né? Cabe agravo de instrumento. Bom, e aí, vamos aos atos executivos. Então, o código ele dá uma incrementada na fraude de execução, deixando bem claro que ela não se confunde com fraude de credores, que é incidental, ela pode ser feita de ofício, que ela reconhece a ineficácia da alienação para aquela execução, etc. e tal. Está bem claro. Aqui toda uma discussão, aliás, que dialoga com a súmula 375, menos pelo enunciado e muito mais pelos precedentes da súmula. Isso aqui a gente estudou bastante bem até no mestrado, no doutorado até. E essa súmula ela é interessante, não só pelo enunciado, mas sobretudo pelos precedentes, porque na verdade são dois enunciados num. E o código, ao meu ver, trabalha com isso. A grande discussão é saber de quem é o ônus da prova de que houve fraude de execução, quando o bem não está sujeito a registro. Porque quando é um bem sujeito a registro, um imóvel, por exemplo, o exequente tem o ônus de registrar. Eu vejo, eu não consigo entender porque eu, como exequente, não registro. Porque só ganho com isso. Bom, tem a questão do time, do prazo, mas, em última análise, eu estou tomando a providência. Agora, a maioria dos bens, essa é a grande verdade, não depende de registro. Né? Bens aí de prateleira, como a gente costuma dizer. E aí se põe o problema de saber. Mas o executado, né, agiu ou não agiu assim? O adquirente agiu ou não agiu de boa fé? Vai preservar a boa-fé, mas ele agiu de boa-fé. E como é que se pode verificar isso? E os precedentes mostram isso, é o cara que vai mostrar certidões, etc. Aí começa, mas que certidão? Uma certidão de onde corre a execução, de onde o cara mora, de onde se localiza o bem, e tem que ser o mínimo, porque não dá para você partir do pressuposto que o cara, para fazer uma aquisição, ele tem que tirar certidões do Brasil inteiro de um determinado sujeito. Agora, se ele ouviu, concretamente falando, que o cara é devedor numa outra praça, aí me parece razoável. Questão de prova. Eminentemente de prova. Eminentemente de prova. Tá? Então, acho que é isso. Não é diferentemente do que se sustenta, não é um pacote fechado. É discutir, no caso concreto, de quem o ônus da prova diante de presunções. Haver ou não registro e o bem que está sujeito a registro. Agora, carro, sujeito a registro. Aeronave, sujeito a registro. Embarcação, sujeito a registro. Ação, sujeito a registro. Né? Óbvio, imóvel, sujeito a registro. Agora, outras coisas, livros, não estão sujeitos a registro. Registro público. Né? A gente pode ter um caderninho nosso, mas não é público, não tem como registrar. Então, é bem isso que está aqui, que, repito, dialoga. Né? Isso porque, ó, quando você lê mesmo o enunciado, esse é um erro comum, mas vamos cometê-lo. Né? O reconhecimento da fraude depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Esse ou é efetivo.
Você lê os precedentes, os julgados dessa súmula, são situações diversas. Uma coisa é ter registro, outra coisa é não ter. Aí você precisa discutir caso a caso se você protege ou não um terceiro. Adquirente. O código aqui também, ao falar de fraude de execução, ele dialoga muito, isso a gente já comentou, eu trago aqui só para fechar, né? Com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive aquele dispositivozinho bem antipático que é a retroatividade. Né? Retroage a data da citação da pessoa jurídica que eu venho sustentando que é uma mera presunção. E às vezes vejo uma crise econômica como essa, a empresa vai dilapidar patrimônio, mas tentando salvar, ela não está conseguindo captar. O sócio também se desfaz de patrimônio tentando capitalizar a empresa, não está fraudando ninguém, não está agindo mal. Então é uma questão de ver, né, essas situações caso a caso. Aqui é interessante, e aqui o código ele toma uma postura, na minha opinião, absolutamente correta. Antes do juiz decretar a fraude de execução, ele estabelece o contraditório prévio. Tem que estabelecer. Bastaria lá o artigo 9º, o artigo 10º para dizer isso, mas o 792, parágrafo 4º, repete. E vai além. Se o juiz vê que tem o terceiro lá, ele intima esse terceiro, ele, quando consegue identificar o terceiro, ele intima o terceiro para entrar com a imagem de terceiro. E dá um prazo de 15 dias. Aí é um prazo decadencial, uma exceção no prazo de imagem de terceiro. Isso é muito interessante. Bem interessante. Tá? Para esta finalidade aqui. Tá? Aqui uma outra coisa, em homenagem ao nosso querido amigo de Manaus, de mestrado, doutorado, Rafael Barbosa, ou Pedro Barbosa, é a tese de mestrado dela. Um belíssimo trabalho. Rafael, ele sustentava isso. Está na lei. Não basta ao executado alegar a maior gravosidade da execução. Precisa justificar e dar alternativas. Então, algo do tipo, você penhorou este carro, por isso e por aquilo, não pode ser penhorado, mas está aqui um outro bem equivalente ao carro. O executado tem que dar alternativa. Não é mera retórica. Porque se ele falar, eu não tenho outro carro a não ser este, vai penhorar o carro. É diferente de falar que é um bem impenhorável. É isso que está sendo discutido agora. Aqui, o que é diferente é a menor gravosidade. Quer dizer, entre dois mecanismos, eu digo que um é mais gravoso que o outro. Se só há um mecanismo, não se aplica isso. Ou é ou não é penhorável. Então, o carro usado pelo médico para trabalhar é impenhorável. Simples assim. O bem de família é impenhorável. Agora, entre os bens de família, o de maior valor é penhorável, o de menor valor é resguardado. E assim vai. Então, eu tenho o ônus, eu executado tenho o ônus argumentativo de provar e de viabilizar, né, o mecanismo nesse sentido. Isso também na substituição da penhora. Tem o ônus de mostrar o outro bem. Então, mais uma vez, não há alternativa. Você não tem... É uma coisa talvez mal compreendida na dinâmica do dia a dia forense brasileiro. Não há um direito do devedor não ser executado. Apenas entre mais de uma via, ele ser executado da maneira menos gravosa. Isso que é importante. A execução tira pedaço do réu, né? Pedaço desse patrimônio. Tira, é feito para isso. Né? De acordo com o devido processo legal. Então, todo cuidado é público. O pior é aquele caso de solidariedade passiva que o executado fala, não, o meu bem aqui tem vai me causar um sabor, eu penhoro o bem dele. Não, isso aí é o cara, né? Ex-amigos, né? Penhora o bem dele que vai. Penhora o bem dele que é melhor. Porque é dele, né? Porque é dele. Aí vem a penhora. Sim, aqui todos são assalariados, eu sei que ganham acima de 50 salários, então tem que temer isso aqui. Tá? Acima de 50 salários. O salário, e quando o salário é vencimento, subsídio, tudo, a remuneração é penhorável inteiramente, mês a mês, mesmo que a dívida não seja alimentada. Isso aqui é uma enorme novidade no código. Não é estrutural nem nada, mas é uma postura, uma tomada de posição importante do código. Então, acima de 50 salários mínimos mensais, é tudo penhorável. Mesmo que não seja alimento. Se for alimento, é tudo penhorável. Tudo assim, né? Algum percentual hipotético é penhorável. Então, aqui uma enorme novidade. Aí começam aquelas discussões, né? É bruto ou é líquido?
E tem interpretação para todos os gostos. Né? 13º também, com certeza. Recebe 14º, melhor. Vai pagar a dívida mais rapidamente. São 2 parcelas a mais no mesmo ano, 12 e 14. E assim vai. Tá? Mas o salário, sim, o salário até 50 salários. Em termos de economia brasileira, como está muito bom, 50 salários. Tá? O código deixa claro a prioridade da penhora de dinheiro, é uma coisa meio esquisita no código anterior, que dava a entender que tanto fazia. Não, dinheiro é prioritário, e aí sim, os outros e demais bens é que vão sendo mais relevantes ou menos relevantes à luz de cada caso concreto. E a penhora online que ganha uma disciplina mais sofisticada. Tá? A penhora online, no 854, na minha opinião, um belíssimo dispositivo, porque ele deixa claro algo que, de alguma forma, boa parte da doutrina dizia, sustentava, ser necessário à luz do contraditório, conjugando bem os direitos contrapostos de credor e devedor, de exequente e de executado. Então, na verdade, a penhora online no código é a seguinte, em parte é o que a gente já viu. Na verdade, não é uma penhora online. É, antes de tudo, um ato de indisponibilidade de numerário em conta corrente do devedor. Indisponibilidade essa que deve ficar limitada exata e rigorosamente ao valor da execução. Nem mais, nem menos. Não é aquele negócio de bloquear a conta, aquelas coisas que, das primeiras versões do Bacen Júdice, que também, veja, está superado. Então eu tenho 800 mil reais na conta. A dívida é de 200, o bloqueio é de 200. Nem 201 e nem 199. 200. É uma indisponibilidade. Feita a indisponibilidade, ato contínuo, o devedor, o executado, será intimado para se manifestar sobre a correção do ato. Então, para ele alegar que é uma conta salário, para alegar que é uma caderneta de poupança, para alegar que isso, que aquilo, seja o que ele alega. O juiz ouve o exequente e decide. Se ele mantiver, se ele, juiz ou ela, juiz, mantiver a penhora online, tira da conta do devedor e vai para uma conta judicial. E aí fica na conta judicial esperando. Se for o caso, passa para o credor. Se for o caso, devolve para o devedor. E os bancos têm 24 horas para dar conta de cumprir as decisões judiciais sob pena de responsabilidade apurada no próprio processo. Então, ao meu ver, uma lei mais bem elaborada, agora que pressupõe aí uma revisitação do sistema eletrônico para evitar os problemas costumeiros que nós estamos lá. Então, esse contraditório diferido, e essa impugnação restrita aos problemas da penhora online. Provavelmente, na prática, o cara não vai aguentar de ansiedade, vai morrer de medo de preclusão e já vai impugnar genericamente, vai como se fosse embargar. Não é para isso. Até porque pode ser que o prazo dos embargos já tenha ido. Concordo, porque é da citação. Pode ser que a penhora online venha, por qualquer razão, depois do prazo de 15 dias. Pode acontecer. Tá? Penhora de ações ou cotas de sociedades personificadas. Aqui o pessoal do societário está em pânico com isso, porque isso aqui não dialoga com os critérios de avaliação da sociedade, da dissolução parcial. Então, ao meu ver, a gente tem que comatar essa antinomia, tem que superar essa antinomia, e a penhora de faturamento de empresa. Aqui no código é interessante, é subsidiário. Não é penhora de empresa, isto é possível a penhora de empresa. Mas o que o código quer evitar, já queria. Eu, data vendo, não consigo entender que isso não estivesse no código. A penhora de faturamento de empresa não é uma coisa do juiz achar quanto dá para penhorar. Não é isso. Nunca foi isso. É o caso de chamar um administrador depositário que vai olhar os livros da empresa e vai verificar qual é o percentual adequado para a sobrevivência da empresa, ao mesmo tempo que ela paga a dívida. Não é para sufocar a empresa, não é falência. É uma coisa de pôr a empresa para trabalhar para você. Quanto ela consegue te passar sem afetar. Então isso é caso a caso, e o código agora torna isso subsidiário. Eu diria, se isso não seguia direito nem quando não era subsidiário, imagina hoje considerado. Mas está lá. Penhorado bem, documentado a penhora, avalia,
Nenhuma novidade sobre avaliação, a preferência é que as próprias partes avaliem, pode fazer acordo, pode fazer negócio processual para isso, se não, tem um avaliador, perito e tal. E passamos à expropriação, a mesma ordem do sistema de 2006 para cá. Preferencialmente a adjudicação, o credor fica com bem. Ou outros legitimados que têm colegitimidade para adjudicar. Cônjuge, ascendente, descendente, no caso de cota, a sociedade, os demais sócios. Quando o código fala cônjuge, ele fala em companheiro, sempre. Tá correto. Na medida em que o poliamor vingue, tem que intimar todo mundo da relação. E não há a menor dúvida sobre isso. Não há a menor dúvida sobre isso. Porque você está protegendo o núcleo familiar. Né? Não é isso. Alienação não possível, não requerida a adjudicação, alienação por iniciativa particular. Se não possível, não requerida, passamos à alienação por leilão judicial. E aqui o código ele uniformiza a nomenclatura. Leilão. Não tem mais praça, não tem mais asta, não tem aquelas diferenças que se justificavam em outros tempos. Né? Hoje não. Leilão, de preferência leilão eletrônico, aliás. Isso aqui está em audiência, estava, né, em audiência pública, mas está sendo discutido amplamente no CNJ. 10 dias atrás houve essa audiência pública, né? E já com minuta de resolução aqui sobre cadastro de leiloeiros, etc. Tá? E aí uma quarta alternativa da expropriação é o que a gente chamava de usufruto do bem penhorado, e que de tanto criticarem o nome, o Código de Processo de 2015 mudou para frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel. Tá? É a mesma coisa. Então, uma verdadeira alternativa, só que depende, e já era assim, continua sendo, de nomeação de administrador depositário para saber, bom, o bem não vai ser alienado, mas ele vai ser posto a serviço do exequente. Quantos meses demora? Vale a pena ou não vale? Exemplo, em vez de penhorar e para alienar a casa de veraneio do devedor, você aluga. E o aluguel vai sendo imputado na dívida. Tal. Agora, isso é eficiente. Quantos verões precisa? A crise ajuda, atrapalha. Os argentinos virão para Santa Catarina neste verão. Quanto vão pagar? Né? Etc, etc. Então, isso fará toda a diferença para esta finalidade. E aí, uma coisa que o código deixa claro, que, por exemplo, é a adjudicação. Qual é o prazo? O código não dizia nada. Então, agora o código vem. Aquela só, comatando lacunas, respondendo, 5 dias depois da última decisão. O código também não é tão claro assim, última decisão do que, mas pelo menos fala. Aqui, olha, eu não requeria adjudicação, eu preferia alienação. Aí não deu certo, fui para o leilão. O leilão acabou sendo negativo. Pergunta, posso requerer adjudicação? O código fala, pode, é cíclico. Então, sem problema nenhum. E aí, satisfação do exequente. Exequente levanta, quando é o único, paga, o que sobejar devolve. Se faltar, mais penhora, mais avaliação, mais alienação. E se houver concurso de credores, o concurso de credores vai ser instaurado. Preferências de direito real e entre credores criográficos a primeira penhora. Mantido, preservado. E aqui a falta de critério no código, entre os credores, né, a preferência de classes diferentes, vamos usar a da falência e tal. E o código ele pressupõe que a adjudicação é uma forma de pagamento que é verdade se for feita pelo credor. Se for o cônjuge do devedor, eu levanto o dinheiro. E assim vai. Isso está mal feito no código. Aí vem a suspensão da execução. Né? Isso vale, evidentemente, tudo para o cumprimento de sentença. Né? As hipóteses estão no 921. Se não houver bens, por 1 ano, caso em que fica suspensa a prescrição, tá? Bem, né? Desculpa, as hipóteses vêm no 921, e a principal aqui é essa, se não houver bens, né? É um grande problema. Então, se não houver bens, vai suspender por 1 ano, suspensa a prescrição, a chamada prescrição intercorrente. Se não encontrar o bem depois de 1 ano, arquiva os autos. Cabe o desarquivamento em qualquer tempo para fazer diligência. Aliás, essa é a solução fundamental para o que vem depois. Se o exequente não se manifestar após
o prazo aqui, vai ocorrer, aí o Código regulamenta, pela primeira vez na vida do processo civil, a prescrição intercorrente apreciável de ofício após o prévio contraditório, no que o Código é claro. Tá? Aqui uma questão maluca. Fala que o prazo de prescrição intercorrente começa a contar a partir do início da vigência do Código, 1056. Mas eu lhes pergunto, mas não havia prescrição intercorrente antes? Na execução fiscal, sim. Aliás, é a cópia da execução fiscal. Mas e fora da execução fiscal? Boa parte da doutrina dizer que sim, jurando. Não tinha, não tinha. Então, para quem acha que realmente não tinha, o 1056 faz sentido. Para quem acha que já tinha, eu era um daqueles, não faz sentido nenhum. Não faz sentido, porque já havia, já estava lá. Então, na verdade, eu não posso ter um novo prazo de uma prescrição que já existia. Mas como o entendimento era que não era bem assim, então o Código vem e resolve o problema. Como é que eu faço para escapar da prescrição intercorrente? Uma vez ao ano, pelo menos, eu peço para arquivar e fazer diligência. Não tem como fugir. Não posso deixar inerte. O exequente tem que se manifestar uma vez por ano, pelo menos. Aí os bons e velhos embargos de execução. Aqui praticamente tudo preservado. Independe de prévia garantia em juízo. O prazo é de 15 dias, e aqui me parece que com segurança é prazo processual, defesa, ação, como queira, conforme o 231 da juntada aos autos, etc. e tal. Há a opção da moratória aos embargos, o 7454, né, anterior, agora 916, há a possibilidade de você, executado, requerer o pagamento da dívida parcelada, 30% à vista, 6 vezes, tal, né? E aí o Código faz uma opção, na minha humilde opinião infeliz, mas inequívoca, que a moratória não se aplica ao cumprimento de sentença. Era a missão do professor Humberto Teodoro Júnior, que acabou prevalecendo, enfim, absolutamente respeitável, mas, olha que esquisito, aplicável à ação monitória. Não faz sentido. Porque a ação monitória nós sabemos, né? O cara, ao embargar, transformaria aquilo num cumprimento de sentença. Então, não entendi. Mas, de qualquer jeito, ali está. As matérias, no 917, destaco mais uma vez o excesso de execução, um ônus argumentativo, corretíssimo, né? A possibilidade de efeito suspensivo, também aqui, o efeito suspensivo ope iudices. Depende da atividade do juiz e não do automático, né? E mesmo que o juiz conceda efeito suspensivo, vai poder penhorar, vai poder avaliar, deixar a execução engatilhada para expropriação quando rejeitados. Bom, aí tem o procedimento, o Código, aliás, é lacunoso quanto a isso, precisa dar uma criada de procedimento. E rejeitados os embargos, cabe apelação sem efeito suspensivo, que é a regra que nós já conhecíamos, agora 2012, para o primeiro inciso 3. Aí eu lhes pergunto, a execução retomada após a rejeição dos embargos é provisória ou definitiva? Questão clássica, temos até uma súmula do STJ sobre o tema, dizendo que a execução ela não se torna provisória, ela prosseguirá como execução definitiva. É a súmula 317 do STJ. Ao meu ver, ela tinha perdido o fundamento de validade com um artigo lá do Código anterior, modificado em 2006. Mas com certeza ela é repristinada, por incrível que pareça, se pode se falar este súmula, com o Código de 2015. E aqui eu trago um quadro similar àquele que eu já falei. Além dos embargos, eu tenho outras manifestações do devedor? A resposta é sim. O Código desformaliza. Então, tudo que você puder alegar nos embargos, dentro dos prazos dos embargos, muito bom. Será e deverá ser, ao meu ver, isso é correto dentro dos embargos, até porque é mais confortável para o executado. Agora, posso arguir a nulidade da execução sem embargos? O Código diz, pode. Preservando-se o contraditório com a parte contrária. Já embarguei, depois veio a penhora, depois veio a avaliação, ótimo. Então, 15 dias depois, por mera petição, eu vou questionar a penhora, vou questionar a avaliação, vou questionar os atos supervenientes.
Por que eu digo necessidade de conciliar com os embargos? Eu não posso fazer isso. Os embargos eu questionei a penhora, o juiz rejeita e depois eu reavivo a questão. Sempre tive essa demanda. Houve julgamento. Se ele acolheu, tudo bem. Se ele rejeitou, paciência, eu vou apelar, tentar reverter e vice-versa. Né? Os embargos de segunda fase, mais uma vez, né, os chamados embargos, a arrematação, a adjudicação, etc., foram extintos. Mera petição em 10 dias após a arrematação, já falamos disso aqui, ou, né, depois da expedição da carta, vai caber uma ação autônoma para invalidar a própria alienação. E a mesma pergunta, subsistem as exceções, objeções de preservatividade? Eu tendo a dizer que não. Assim como eu disse no cumprimento de sentença. Por uma razão, eu não dependo de prévia garantia de juízo para impugnar. Não dependo de prévia garantia de juízo para embargar. Então é mais confortável a impugnação. É mais confortável embargar. Porque eu só tenho, permito-me dizer, só tenho um bônus. E, ademais, aquilo que a gente chamaria de exceção de preservatividade, o código fala, está tudo bem, cabe sim, são meras petições, mas tem prazo. Ah, não, é questão de ordem pública, mas tem prazo. Então, não é porque é questão de ordem pública que eu não tenho prazo, eu tenho prazo. Há uma relativização disso no código. Eu tenho, veja, eu sou intimado da penhora, formalmente intimado. Por que eu não alegaria aquilo logo em seguida? Te dou 15 dias, que para o que tudo indica são dias úteis. Você tem que alegar sob pena de preclusão. Lógico, o juiz vai discordar, vai agravar de instrumento, sob pena de preclusão. Então, por isso que eu digo sinceramente, permitam-me dizer até, a gente gasta boa parte das nossas petições de execução, de cumprimento de sentença, justificando ainda, né, o cabimento de embargos, de exceção de preservatividade, por isso, acabou. Acabou, permito-me dizer, a minha petição agora é, senhor juiz, com fundamento no artigo 917, parágrafo 1º, vem presidente de Vossa Excelência dizer que foi penhorado indevidamente minha conta de salário. Tá bom. Vamos direto ao problema. Por que é conta de salário? Então vamos discutir mais direito material, né, um direito de fundo, do que o direito processual. Preciso convencer o juiz que aquilo é uma exceção de pré-executividade ou não. Não é uma mera petição. E com isso, chegamos ao final, merchandising, sim, porque temos ainda uma sessão, então está tudo em aberto. Aceitamos novos pedidos, não há problema nenhum, agradecendo aqueles que já, muito gentilmente, já foram pegar o seu exemplar das caixas, a esta altura completamente vazias. Temos perguntas, senhoras e senhores? Vocês não gostam de execução? Não mexem com execução aqui? Não tem execução? Pergunta. Fica rodando. Fica rodando. O que precisa ver, o que talvez vai acontecer é o seguinte, o próprio CNJ está trabalhando bastante nisso, uma minuta de resolução bem interessante, disponível, aliás, no site do CNJ, é o leilão eletrônico. Né? A sistemática do leilão eletrônico ela vai ser muito convidativa para alienar. Mas antes de chegar no leilão eletrônico, a própria minuta de resolução insinua, e o código é muito claro, eu posso, mesmo até de comum acordo com o executado, ter lá um leiloeiro privado, um corretor, para a venda do bem. Então o que a gente precisa fazer é saber que o juiz não sabe vender bem, o judiciário não está lá para vender bem, e muito menos advogado de devedor e credor. O dia que eu confiar que um corretor faz isto como profissão, um leiloeiro faz isso como profissão e merece receber a comissão por isso, a remuneração dele, vai ser tudo andar muito bem. Agora, também tem um dado, a adjudicação sendo a primeira etapa, né, de expropriação, eu posso de repente já dirigir, lógico, dentro de um quadro ideal, dirigir o meu interesse para um bem que eu queira conservar para mim. Entendeu? Então, vamos lá, o cara tem patrimônio, o cara tem carro, o cara tem uma coleção de livros jurídicos fantásticos. Ah, eu vou penhorar esses livros porque eu vou adjudicar. Lógico, sempre vai ter o problema de eu penhorar livro jurídico de alguém falar que é instrumento de trabalho, por isso é impenhorável e tal, mas isso tem valor comercial, valor importante. Tá? Então, imaginando a situação, eu sempre gosto muito de DVD, de livros de arte, então ia ser uma delícia frequentar a casa do executado, sabe, família penhora tudo. A gente vai lá já pensando na adjudicação, justamente para evitar esse problema. Evitar esse problema. Agora, é o que eu digo, isso num mundo ideal,
nós sabemos que o dia a dia forense é complicado, o devedor tem nada ou muito pouco em seu próprio nome, e aí os problemas são muito grandes. Só que daí o problema às vezes é tão grande que a gente nem chega na alienação, né? A gente já para na penhora, infelizmente. E aí o código, diga com sinceridade, ele avança pouco. Porque não tem para onde avançar, percebe? Não tem para onde avançar. O bem de família é impenhorável por força constitucional, direito de moradia, artigo 6º, é isso. E você tem que dar um mínimo de subsistência para o devedor, pelo menos para ele continuar com o seu trabalho, o seu ofício. O que o código fez corajosamente foi a questão do salário, mas ficou lá em cima. Né? Isso foi uma discussão política até muito sensível, porque na Câmara dos Deputados, veja, o deputado Paulo Teixeira é PT, PCdoB. Então veja que não deve ser fácil para um deputado do PT, PCdoB, aprovar isso no relatório dele, né? Convenhamos. Então, joga 50 salários, porque por definição é só burguês. Aí não tem erro. Nunca 10 salários, 8 salários, 5 salários, isso evidentemente não. E convenhamos, ficou lá. Talvez daqui a 10, 20, 30 anos isso acabe baixando, né? E é um pouco mais realista, né? Vamos ver. Tudo teste, tudo teste. No Senado era 1/3. 1/3 para pagamento de dívidas não. Era uma coisa muito mais radical, que acabou não prevalecendo pelo embate político, mas acho que já é uma ampliação, mesmo que hipotética, desses dogmas, né? Os salários são impenhoráveis. É o que eu digo, isso é uma construção jurídica, talvez anacrônica. É uma loucura, né? Se for ver, alguém considera o salário mínimo como necessário para você poder sobreviver. Mas para fins de penhora só se você tiver mais de 50. Só mais de 50. Porque pressupõe que, na verdade, é para viver mal. Né? E se for o mínimo federal, dependendo da capital, é pior ainda. Em São Paulo é mais cara, Rio é mais cara ainda, Brasília é super cara, e aí é complicado. Natal é menos caro, então o salário mínimo vale mais. Tem uma pergunta só sobre a execução, uma eventual execução de uma multa diária. Eu não quero esperar a intimação para pagamento, então, na verdade, no caso, seria uma exceção de executividade, antes da intimação para pagamento. Eu acho que, lógico, a gente pode falar do nome, né? Olha, eu ainda nem fui intimado para pagamento lá. Vi que o autor está executando uma multa absurda, não quero esperar que... Exato, então você não quer esperar tal. Mas eu sinceramente, olhando a prática, eu abandonaria a nomenclatura, a exceção de pré-executividade, e venho apresentar você para dizer o seguinte, já vai direto ao ponto, cabe. Porque é sempre nulidade da execução. São aquelas petições de nulidade da execução. O juiz pode receber como impugnação. Poder pode, só que qual é o problema dele a receber como impugnação? Ele achou que você só tinha aquilo para alegar, né? Então você tem que deixar claro que não, eu me reservo o direito de impugnar. Mas é aquilo que nós discutimos num outro encontro. Você pode reservar o direito ou vai consumar? Vai dar preclusão consumativa. Então, mesmo que a questão é, tudo aquilo que já aconteceu até aquilo, você junta. E aí talvez seja confortável você impugnar num prazo menor ou embargar num prazo menor, mais confortável, com o reconhecimento claro da lei. Que tudo aquilo que for superveniente ao prazo dos embargos, nesse caso um prazo menor, que você comeu o prazo, fica para petição avulsa. Eu acho que fecha por aí, é mais confortável por aí. E se você embargar, se você impugnar, veja, você tem efeito suspensivo, a possibilidade. Sessão de prescritividade era outra dificuldade, mas pode. É sempre um plus na discussão, né? Talvez possa ser evitado. Bem? O que seria mais vantajoso? Então, eu pedi o percentual do faturamento da empresa ou pedir a desconstituição da pessoa jurídica se não houver os bens? Precisa ver o caso a caso, até porque o código, bem ou mal, hoje ele fala que a penhora do faturamento é subsidiária. Então, em rigor, lógico, sem olhar o caso concreto, né, você vai precisar primeiro, né, exaurir todas as tentativas de expropriação da empresa para chegar na penhora de faturamento. Né? Mas talvez seja mais fácil ir para o sócio. Hoje até pode rede social, né? Você vai ver que o sócio vai bem, obrigado. Não, isso é fato. O pessoal perdeu
O cara está devendo tudo, mas só está em lugares lindos, maravilhosos, faz questão de postar, ótimo. Então, vamos lá. Lógico, ver quem paga essas contas, né? Mas aí, de repente, é aquela história, o bolão do incidente de desconsideração, você vai pegando quem se quiser, vai pegando grupo, vai vendo, vai pegando. É assim. De onde está vindo esse dinheiro? Né? Parece, talvez seja mais efetivo, mais eficiente. A penhora de faturamento ela é complexa, como sempre foi nos termos do código. Por isso que na prática forense, o juiz dava uma caneta a 30%. E está tudo errado, você quebra a empresa. Hoje em dia você quebra uma empresa se penhorar também. Quebra, não tem essa gordura. Não tem margem. Não há um pensamento burguês, é uma realidade econômica. Nesses momentos, espero que melhore. Mas está complexo, está complexo. O que mais? Não? Aqui passa o ônibus. Estou só esperando. Tudo bem então, gente? Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo.